Saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus colocou em meu coração o desejo de trazer para o seu coração, extraído da Bíblia Sagrada, conselhos vitais para uma vida de vitória, tendo por base a adoração. Nós vivemos em um tempo em que o mundo está numa correria muito grande e os homens vivem, muitas das vezes, o teu tempo tomado ao ponto de nem compartilhar com a própria família. Nós vemos que a ciência se multiplicou e o homem vive preso no meio de um sistema onde o tempo parece que está reduzido. Mas quero vos lembrar que nós fomos criados para adorar ao Senhor. E aquele que adora ao Senhor, ele recebe de Deus uma proteção extraordinária, pois nós vivemos um mundo a qual estamos muito ocupados, fazendo muitas coisas, mas não estamos cuidando de nós mesmos. Muitas das vezes estamos vazios, tristes e com tantas coisas em nossa volta. E por que essas coisas não nos preenchem? Porque fomos feitos por Deus, criados por Ele e feitos para adorar. Então, antes de ler o texto, o versículo que Deus colocou em meu coração, a inspiração, quero ler em Eclesiastes capítulo 12, alguns versículos. Esse versículo, quero que você atenta para isto, porque vai falar da velhice, vai falar que o tempo corre e corre muito rápido. E neste texto, neste versículo, vai dizer que você poderá ter descontentamento, você poderá não ser contente na velhice. Então diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. O tempo passa muito rápido e decisões devem ser tomadas com muita sabedoria. E a Bíblia, ela sim, ela é inerrante, infalível. Ela sim é o maior conselho, pois é a própria boca de Deus para o homem. É dela que vem saúde, é dela que vem vida, sabedoria, riqueza. Tudo isso que o homem precisa é da Bíblia Sagrada. E nós vamos atentar para uma personagem que foi o rei Davi, um adorador. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 29, olha o que ele deixa escrito aqui neste Salmo. Você pode falar em 1 Crônicas, Salmo, sim. O livro de Salmo foi extraído das passagens de Davi, onde Davi, quando adorava o Senhor em cântico, escrevia os salmos. E foi ele o que escreveu mais salmos. Asaf escreveu, o seu músico. Moisés escreveu, como muitos outros. Mas Davi foi o que mais escreveu o livro de Salmo. Em 1 Crônica, como havia dito, capítulo 16, versículo 29, ele deixa escrito aqui, inspirado pelo Espírito de Deus: tributai ao Senhor a glória devida
ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O rei Davi descobriu, com a sua vida de intimidade com Deus, que quem adora o Senhor, que quem bendiz o Senhor, quem ama o Senhor, quem anda adorando e fazendo a vontade do Senhor, é cercado por uma proteção. E isso também ele deixa escrito no Salmos 27, que tem por título Anelo pela presença de Deus. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha como é precioso aquele que adora o Senhor. Porque a vida existe tempos bons e tempos difíceis. Existe tempo de deserto, de angústia, de sofrimento, enfermidade, depressão, abandono, angústia, ausência do emprego, do trabalho, abandono de amigos, de irmãos. E neste tempo, o adorador estará oculto, ou seja, guardado no pavilhão do Senhor. No pavilhão do Senhor. Assim como o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí a pessoa não entende como aquela pessoa está vivendo tanta diversidade, está de pé. Ainda está com sonhos. Às vezes já está de idade, mas ainda está sonhando. Como pode isso? É porque está no pavilhão de Deus. É um adorador. E ele continua sonhando mesmo que a idade chegou. Como Caleb, ele continuava aceso dentro dele o sonho da promessa. E ele disse para Josué, é chegada a hora. Moisés, ele me prometeu que daria aquelas terras que estão naquele monte. E Josué falou, lá tem gigante. Eu continuo com a mesma fé, com a mesma força, com o mesmo vigor que eu tinha 40 anos. E ele agora está com 85 anos. E ele vai. E ali ele vence e ele herda aquilo que era prometido e vive com a sua família ali. Então creia, independente da idade, independente do momento que você está vivendo, independente das circunstâncias e dos problemas. Sonhe de Deus. Creia, porque o Espírito Santo é contigo para realizar, para mudar todo este cenário. Tudo isso que está acontecendo parece que não tem saída. Mas acredite, Deus está contigo. Mas adore, louve ao Senhor. E nós vemos que esta passagem de 1 Crônicas, todo esse capítulo, remete-nos aos Salmos de número 96, 105 e 106. Vejamos aqui o que Deus fala para nós através do salmista no Salmo 96. Olha como é profundo, como há uma profundidade na palavra do Senhor, de nos trazer esse desejo de buscar o Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome,
proclamai a sua salvação dia após dia. Olha o que ele está dizendo aqui, dia após dia, não só um dia. Eu só vou domingo adorar, eu só vou quinta, todos os dias, independente de ir à casa de Deus ou não, aonde você estiver, proclame, adore, bendiga o nome do Senhor. Mas é interessante ressaltar aqui como adorar a Deus. Se Deus é puro, santo, devemos nos purificar. Jesus ensinou como que Deus receberia o louvor, a adoração, e o local da adoração. E ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Onde você estiver, adore em espírito e em verdade. Se você tiver feiuras na sua vida, conte para Ele. Não esconda nada. E depois diga, perdoa-me, sara-me. Eu me arrependo. Eu creio no teu sangue que me purifica, que me lava, que me santifica e que me restaura. E aí você começa a adorar, porque Ele vai se fazer presente, vai curar a sua angústia, vai perdoar os seus pecados e vai receber a tua adoração como um cheiro suave. Davi anelou por buscar a presença de Deus, que foi a arca tomada pelos filisteus, e agora ele deseja trazer a presença de Deus. Mas havia já ordenado a Deus, através do patriarca Moisés, como deveria ser transportada a arca do Senhor. Porque tudo relacionado a Deus existe um modo operante. Ele já fez tudo perfeito e nós não devemos mudar. Eu acho que devo adorar desta forma. Não, a adoração tem que ser da forma que Ele aceita e que Ele quer. É um coração aquebrantado, ele não resiste. É alguém que adora, como eu falei, em espírito e em verdade. Só que Davi se precipitou em buscar a arca, e quando ele busca a arca, ele não examina a Escritura como deveria examinar a Escritura. E ele transporta a arca num carro novo. Não adianta buscarmos coisas novas, invenções para adorar a Deus. Existe a forma de adorar a Deus e que agrada a Ele. E eles puseram a arca em um carro novo. Buscaram até, neste culto, se alegrar, trazer o cântico, a harpa, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Parecia que o culto era verdadeiro. Mas a ordenância não era esta. A arca não poderia ser transportada em um carro novo. Então você saiba que se nós não transportarmos nosso coração para Cristo em verdade, poderá ter cântico, poderá ter instrumento, mas esse louvor não chegará como cheiro suave às narinas de Deus. E diz o texto que a ira do Senhor acendeu contra Uza e feriu por ter estendido a mão à arca. Ali aquela carruagem, os bois tropeçaram, a carruagem também. Ele preocupado com a arca para não cair, Uza foi segurar a arca. Mas por causa da desobediência, Uza foi ferido e morreu. Trazendo uma tristeza muito grande para o coração do rei Davi. E o rei Davi então deixou a arca na casa de Obed-Edom. Mas Obed-Edom era um adorador verdadeiro. E ele aproveitou a oportunidade, a arca estava na sua casa.
e ele adorou a Deus. E somente 3 meses, Obed-Edom já era publicado em todo Israel, que era o mais próspero. Era o homem mais abençoado. Por quê? Porque cuidou, zelou, adorou a Deus da forma correta. E Davi, então, sabendo da prosperidade de Obed-Edom e sabendo da forma correta agora como adorar, ele então vai e pede aos levitas, porque Moisés assim falou, são os levitas. E aí, como está escrito aqui no capítulo 15, versículo 2, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador se tornam um levita, um adorador. Não é só o instrumentista da igreja que é o levita, é todos que adoram o Senhor na oração, no jejum, no seu modo de vida. Você transporta a arca do Senhor, porque a arca ela habitou em tenda, mas depois que Jesus veio, a presença de Deus foi estabelecida dentro de nós, e nós somos casa, habitação de Deus, do Espírito Santo. Olha que presente nós recebemos. Então temos que com zelo manter os ensinamentos. Sem santificação não veremos a Deus. Sem renúncia, sem busca, sem separação, sem consagrar, porque Ele é santo e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é puro. E quando nós vivemos para Ele, Ele nos purifica, nos santifica, nos restaura e somos a habitação da presença de Deus. Aí diz mais no versículo 13, pois visto que não a levaste na primeira vez, ele que está se referindo, da primeira vez não levaste da forma correta, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Existe uma forma, e ela é imutável, de se aproximar, de adorar e de possuir a presença de Deus. Aí ele fala no versículo 14, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca de Deus de Israel. Santificaram. Mais uma vez, a palavra nos ensina. Eles se separaram, se santificaram para buscar a presença de Deus. Então Davi, ele também se veste com a veste sacerdotal. Todos que estão em Cristo são feitos sacerdote e reis, porque Cristo nos presenteou a sua autoridade sacerdotal e a sua autoridade de rei. E aí nós vemos aqui, Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenanias, chefe, que levavam a arca, e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Nós vemos que a sua esposa Mical desprezou porque ele tinha tirado a roupa de rei e colocado a roupa de sacerdote. Mas Davi é um tipo de Cristo. Cristo, ele veio como sacerdote, aquele que intercede pelo povo, e ele deu a sua própria vida por nós. Um dia ele virá como rei, leão da tribo de Judá, para julgar. E Davi, ele aqui se veste com a roupa sacerdotal e adora o Senhor. Mas por causa do desprezo, Mical, a madre dela foi cerrada, ela não teve filho.
Quem despreza adorar o Senhor não frutifica, não produz, não tem vida. Por isso prefiramos nós adorar o Senhor, bendizer ao Senhor. Às vezes você fala assim, mas eu preciso ser forte para adorá-lo. Diz a Bíblia, ele escolheu as coisas fracas deste mundo, as que não são, para as confundir as que são. Às vezes você fala assim, eu tenho que ter tempo para adorar o Senhor e eu não tenho, eu trabalho muito. Adore o Senhor em todo tempo, em todo momento. Paulo e Sila na prisão, machucado, ferido, eles preferiram adorar. O segredo é adorar o Senhor a todo tempo. Reserve o seu tempo para o Senhor. Porque o tempo passa. E somente os verdadeiros adoradores receberão de Deus as dádivas, as bênçãos do Senhor. Quem adora tem vitória. Quem adora é guardado na sombra do esconderijo. Tributai ao Senhor honra e glória para todos sempre, porque Ele é digno de honra e glória para todos sempre. E aí nós vemos que o rei Davi deixou o Salmo 96 para a nossa meditação e você medita nele. O Salmo 106, vou ler aqui alguns versículos, diz assim o primeiro, aleluia, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo, vista-me com a tua salvação. Aí diz mais, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Então o salmista aqui, ele diz que bem-aventurados são os que guardam a retidão, bem-aventurados são aqueles que louvam ao Senhor, aqueles que dão graça, aqueles que rendem graças ao Senhor. Então fique com esta palavra. Mesmo no estado que você tiver, louve ao Senhor. Diga, a ti eu atributo o meu louvor. Porque os outros deuses não são deuses, mas tu é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E você vai ver o grande milagre, a grande operação que Ele fará ao seu favor. O quanto Ele te abençoará. Louve ao Senhor.